Seja bem-vinda a mais uma edição do Antes Tarde do que Nunca. Você sabe, né? Um podcast criado por @real Rafa Silva, esse que está ao meu lado, para falar com empreendedores, com investidores, gestores, inovadores, gente que faz a roda girar, gente que faz acontecer. São mais de 230 entrevistas no nosso acervo aqui. Dá uma espiada lá, com certeza vai ter alguma que vai te chamar a atenção, ou pelo ramo de atuação, Pelo nome da pelo empresa. nome da empresa, do empresário, É. enfim. Certamente alguma coisa vai te chamar a atenção lá. Acho que você deve dar uma olhada. Siga também a gente, antes tarde do que nunca, no YouTube. Aciona a sineta para saber quando as novas entrevistas são publicadas. E dá um like aqui nesse vídeo. Compartilha com quem acha que pode aproveitar todo esse conteúdo que a gente está gerando aqui desde os estúdios da AMP. Desde os Gostou, estúdios né? da AMP. Estúdios Essa que casa. tem sede na AMP, né? Mais É ou menos isso aí. isso. E também siga Antes Tarde do que Nunca no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, ou em qualquer plataforma de podcast. Antes Tarde do que Nunca está lá. Show de bola, vou falar dos patrocinadores, mas Manda ver. antes, para quem apoia, como o Pancho acabou de citar, a AMP, que é a nossa casa há mais de um ano. Obrigado demais por todo o apoio da AMP. Tá empreendendo, tá pensando em empreender, não faça isso sem falar com a AMP. São mais de 600 empreendedores num lugar só. E o segundo, que é a Economia SC, que traz quase seus 50 mil inscritores lá, aliás, escritores inscritos, né, para o conteúdo do Antes Tarde do que Nunca. Obrigado demais, Economia SC, e também a Ana Paula e todo o time lá da editorial deles. Obrigado imensamente por apoio. Um dos nossos patrocinadores e o patrocinador que está desde o início pagando seu boleto em dia. Então, obrigado demais à ProWay, uma escola em tecnologia, para mim uma das melhores escolas do mundo em tecnologia. Formou mais de 7 mil desenvolvedores no projeto Entra 21. Se você não sabe sobre isso, vai abrir, acho que no próximo mês, inscrições, e é um treinamento gratuito, tá? Tem Então, 17 mil só nesse projeto. só nesse projeto. E tá pensando numa carreira nova ou ainda quer buscar uma carreira, aliás, uma melhoria dentro da sua carreira, conversa com a ProWay. Certamente vai ter algum produto lá dentro que vai se encaixar com aquilo que você está buscando. É uma empresa que quer contratar através da educação, é a ProWay Company, conversa com eles, que eles vão fazer um modelo perfeito, build suit para o seu negócio, e eu acho que é um tipo de contratação muito bom, dá um turnover muito mais baixo do que o comum é feito, porque a galera fica com aquela recíproca, né, de ter recebido uma educação e ter entrado por essa porta, que para mim é a porta da frente. Obrigado a Nayara, Guilherme e também ao Sérgio Tomil por apoio desde sempre. O tempo todo que a gente questiona, mas sério, vocês vão continuar apoiando? Eles estão lá e falam, não, cara, vamos continuar Não precisa apoiando. nem ir lá, É né? sério mesmo? Sempre. Obrigado também, uma escola e a outra é a indústria, né? A grande fábrica da tecnologia, que é a Premier Soft. Para quem não conhece, a Premier Soft é a segunda melhor empresa para se trabalhar no Brasil com tecnologia. Tem uma sede nova, maravilhosa, a gente acabou de sair de um evento lá, que fica em Blumenau, Santa Catarina. Tá pensando em qualquer coisa com relação à tecnologia, principalmente que você sabe, né, o que está acontecendo com as IAs, né, as mais avançadas, conversa com esses caras. Difícil na tecnologia é algo que você não está pensando que não dá para fazer acontecer. A pergunta é se aquilo que você está pensando vai ter alguma funcionalidade que faça sentido com a demanda, mas a Premiere é a casa para desenvolver. Além disso, eles têm outsourcing. O que é o outsourcing, cara? O outsourcing é alugar devs. Isso mesmo, é o que você acabou de ouvir. Você pode alugar devs para uma entrega, para uma sazonalidade do seu negócio, e depois você lava eles, entrega eles limpinho e eles fazem uma vistoria e você devolve para eles. Ou seja, por algum motivo, a sua empresa de tecnologia precisa de mais desenvolvedores, aluga através do outsourcing da Premier Soft. Vai atrás da história do Rodrigo, da Premier, que foi contada aqui, e o JP veio ficar no meu lugar enquanto eu estava de férias no ano passado. Foi apresentador do podcast. Exatamente. A Isidoro Automóveis, que é a 8ª maior loja do Brasil, tá pensando em comprar? Fala com eles, mas principalmente se você quer vender, isso mesmo, vender o seu carro, vai na isidoro.com.br, conversa com eles através do chat ou do símbolozinho da WhatsApp, que eles têm até 1 minuto e 30 segundos para te chamar. Ai deles, se não chamarem até 1 minuto e 30 segundos. Mas, não, eu quero ir lá tomar um café, né? Hoje quase ninguém vai, né? O cara chama pelo WhatsApp para que ir até lá. Mas, se você é dos antigos, vai lá, tanto na BR-470 quanto na 7 de setembro em Blumenau. Tem loja em Itajaí, Jaraguá e Navegantes. Para quem não sabe, tá? A loja de Navegantes completa esse ano 12 anos de existência em Navegantes. Tá pensando em comprar ou vender, quer dar na troca o carro? Conversa com a Isidoro Automóveis. E agora, para finalizar,
Você, sim, você que sempre reclamou que você não tinha um lugar para fazer o seu conteúdo, seu podcast, essa é a sua casa. Agora o estúdio da ATDQN tem uma plataforma para alocar tudo isso que está em volta e ainda de uma forma customizável. Tudo o que você imagina, você pode alocar do ATDQN para gerar o seu conteúdo. Se até agora a resposta é, cara, eu não quero gastar 150 mil reais numa produção de conteúdo, agora você pode validar o que você está pensando, gastando muito menos que isso. Vai no @podcastATDQN e chama Gabriel, Lara, Xana, Guilherme, Marcelo, são mais de 1.000 pessoas que atendem você lá. Que você não está vendo atrás aqui, mais de 1.000 pessoas ali agora que vai conversar com você e certamente vai construir algo que faça total sentido para aquilo que você quer compartilhar. Eu não vou repetir o que eu disse na outra. Não vai repetir? Então não, vai lá e assistir na outra. Levei bronca. Vai assistir na outra. Levei Quem bronca. que a gente tá falando aqui, cara? Hoje a gente vai conversar com um empreendedor, um inovador, um cara que aposta em novas soluções, vamos dizer assim. Renato Monteiro veio de Balneário Camboriú para falar com a gente. Ele que é da Fast Sale, na realidade, Fast Sale é a mais recente, né? O mais recente empreendimento, vamos dizer, né, Renato? Tudo bem contigo? Tudo bem, é muito bom estar aqui com vocês. Primeiro eu queria falar que foi muito legal quando eu recebi o convite, porque eu já vi tanta gente que eu admiro aqui, Que massa. que vocês entrevistaram, e aí quando vocês chamaram a gente, eu falei, meu, que oportunidade, né? Poder mostrar um pouquinho dos bastidores, de como que é essa história de empreender e de inovar, de quem está aqui atrás, né? E não só negócios gigantes, como a gente vê aí na TV, né? Mas aqui ao nosso redor. Então, eu admiro muito o podcast, estou muito feliz de estar aqui. E negócios de todos os tempos também, isso que é legal, né? Porque a gente acabou, por exemplo, né? Um tempo atrás passou a entrevista do pessoal da FAI, né? Da Folkman também, Da 100 Folkman, anos de empresa. 100 anos de empresa, empresas tradicionais e empresas novíssimas, né? Como a sua. A nossa aí vai fazer... Que é outra dinâmica E também. que o duro falar... Meu, o que eu vou falar agora vai ofender metade da audiência aqui, né? Mas às vezes tem até valor maior de valuation ou coisas assim do que empresas tradicionais. mas não das que foram citadas, obviamente. Não, a gente não tá mas falando normal, especificamente né? dessas, né? A gente tá falando Não, de... a nossa região, eu acho que de todo o país, ela deve ser a mais diversificada no tradicionalismo e na inovação, andando lado a lado, né? Não tenha dúvida. Então, a gente, aqui na região, eu tenho exemplos aí, a gente acabou conversando em outra oportunidade aí, das pessoas daqui, que a gente mal imagina, que fazem um sucesso no país inteiro, né? Na parte da indústria e tal, com empresas centenárias é algo comum aqui, né? E, ao mesmo tempo, empresas com 2, 3 anos valendo milhões, sendo investidas por grandes fundos, grandes investidores. E eu acho que essa sinergia do nosso estado, ela é maravilhosa para quem tem o espírito de empreender. Não tenha dúvida. Fala um pouquinho só para o pessoal se localizar um pouco da Fast Sale, né? A gente sabe que é uma plataforma de venda de imóveis, né? Não podia ser diferente, Balneário Camboriú, né? Me fala um pouquinho como é que funciona. O lugar perfeito, né? Eu acho que sim. Assim, a Fast Sale ela é uma tecnologia para facilitar o dia a dia de todas as pessoas que utilizam o mercado imobiliário como ou fonte de renda ou de investimento. Então, tanto corretores quanto construtores e até mesmo investidores poderem ter acesso à liquidez, né? Que é o negócio do mercado imobiliário, de um lado puxa a solidez e a segurança e do outro a liquidez, né? Que dependendo do imóvel você pode demorar um pouco para conseguir vender. Verdade. Então essa sacada, né, de tentar trazer uma performance para o mercado foi... E que é inversamente proporcional, né? Quando tu precisa de muita velocidade para vender, né? Tu tem um preço lá embaixo, né? E aí, para ser líquido, tu tem que destruir o preço, né? Parece que o que tu falou é exatamente o que eu falava para todo mundo, que era exatamente isso. Eu falo, a gente precisa criar uma maneira onde a pessoa que tem interesse em comprar aquele imóvel consiga acessar de forma fácil, porque às vezes a gente baixa o preço para uma pessoa que não é interessada naquele imóvel comprar. Né? Ela comprar por ele ser uma oportunidade. Então essa distância que a gente tinha me incomodava bastante. Foi daí que eu tive a ideia de fazer a Fast Sale. Então o que ela é? Ela conecta o proprietário do imóvel com milhares de corretores para poder vender, sem ele precisar falar com esses corretores pessoalmente. Ele vai receber visitas e propostas ali pela plataforma e os corretores vão poder se conectar. Então, enquanto o corretor tem o cliente, o outro tem o imóvel. Então, você aumenta a quantidade de imóveis para os corretores poderem trabalhar e para os proprietários poderem vender os imóveis. Isso que eu ia dizer também, porque não dispensa o trabalho do corretor, né? Ou seja, não é um concorrente para o corretor, pelo contrário, é uma plataforma que ele vai poder impulsionar até as vendas dele. Exatamente. Por eu ter trabalhado muito tempo no segmento, né, empreendendo, então eu tenho imobiliário há muito tempo, eu comecei a entender que
o mercado ele se compõe de 3 figuras muito importantes, né? Não é só do comprador, mas o investidor ele é importante, o construtor e o corretor, né? Às vezes a gente acha que o imóvel é só para quem mora. Sim. Esquece as pessoas que realmente têm um impacto no mercado, né? E essas pessoas, na época que eu tive a ideia, eu imaginava que elas já teriam a capacidade de criar uma solução que me atendesse. Aí eu não conseguia e tudo mais. Foi aí que eu tive a iniciativa de começar um projeto, testar e as proporções que foram tomando, né, nos levaram a criar uma empresa. Quando foi isso? Quanto tempo tem a Fast Sale? Vou começar ou desde assim. a ideia, vamos lá. A ideia ela nasce lá em 2017, ela nasceu. Lá em 2017 não, né? Aqui, né? Pelo amor de Deus. Foi 6 anos. A gente que trabalha com startup, né? Tudo é muito... 6 anos é 60. É muita coisa, exatamente. Para nós, cada um ano é igual ao do cachorro, É igual né? São pet. Então, uma empresa que tem 21 anos... E é o sentimento, cara, com quem sai de uma startup, esse é o sentimento, tá? Pode perguntar. Se não é esse o sentimento quando sai de uma startup, é porque tu não estava numa startup, tá? Talvez era uma empresa que não realmente tinha um DNA de startup, porque o DNA é esse, né? Se você a cada 3 meses não evolui um ano, a tua ideia já não vai valendo nada, outra pessoa pivota melhor. Então, lá em 2017, né? Eu estava nos Estados Unidos, eu tinha morado lá 2015, 2016, trabalhado como corretor lá, depois de uma trajetória que eu já tinha aqui no Brasil, tal. Fui para lá tentar aprender um pouquinho com os gringos, né? E de estágio de imobiliária mesmo, no começo não vendia nada. Que legal. Eles são melhores ou são piores? Eu acredito que tem uma composição do mercado que os favorece lá. Entendi. Né? O sistema imobiliário de lá ele é muito mais... ele favorece demais o corretor. Então, na minha opinião, né, na minha humilde opinião, os corretores brasileiros são 10 vezes melhor, porque eles conseguem trabalhar dentro de um ambiente muito desorganizado, com uma série de amadorismos nos processos, onde você... com dificuldade vai encontrar um lugar assim nos Estados Unidos. Até acontece, lá não é tudo perfeito, como a gente imagina, mas os mercados fortes, americanos, assim, de estados fortes, você vê a facilidade que é para o corretor trabalhar, justamente pela evolução da tecnologia, da cultura, e o próprio sistema jurídico favorece o corretor lá. Ah, bom. Né? Isso a gente já sabe, né? Que aqui é complicado para tudo. E o sistema de crédito. E lá tem uma união, né? Eu acho que talvez é algo que não se assemelha muito aqui. Hoje eu acho que está muito melhor do que estava antigamente, mas tem isso, né? O cara representa aquele imóvel, ele representa aquele imóvel. Aí outras pessoas vão vender, mas esse cara nunca vai ter um bypass, né? Ele vai estar sempre sendo utilizado na... Assim, os Estados Unidos, eu tive a oportunidade de quase todos os anos ficar um tempo lá, tentar estudar. Eu sempre admirei demais o modelo de pensar assim, otimizado, né? E eu via que a gente era um lugar que dava para aplicar muita coisa de lá, né? Tem muita coisa que não dá, mas eu pensava... Que dá para aprender, né? eu tô morando aqui, eu tô vendo tudo isso, preciso... quando eu voltar pro Brasil, preciso... Alguma dessas coisas eu quero aplicar para ver se dá certo, né? Então, a primeira iniciativa que eu tive quando eu voltei foi abrir a Sorte, que foi a minha primeira empresa de investimentos, que ela foi literalmente uma cópia do Real Estate Investment, de uma imobiliária que eu trabalhei lá. Não tive nada de inovador. Eu olhei lá e falei, isso aqui... Vou replicar isso aqui. Isso aqui, que nada mais é você olhar com um olhar de mercado financeiro para um imóvel, onde você olha para ele como um ativo. Por isso não é Sorte Investimentos e não é Sorte Imobiliária. Exatamente. Né? O foco é diferente. O foco é diferente. A gente acaba sendo uma empresa de investimentos de fato, porque muitas vezes a gente participa com o nosso cliente dos investimentos. Entendi. Né? Tanto aportando capital, quanto recursos e tudo mais, técnicos e de outros fornecedores para ajudar o cliente. Entendi. E é isso que o americano faz lá, nesse tipo de setor do real estate de lá. E aí eu comecei a fazer isso aqui. O alemão, o pessoal do Vale, o pessoal de Balneário que vinha de São Paulo, o próprio pessoal do agronegócio, que quem não conhece acredita que eles são ultrapassados, mas hoje... Pelo amor de Deus. É que tem muita gente que fala, o cara tá lá no mato. Total. E ele, às vezes, ele tem um conhecimento de tecnologia, de avanço, desde da parte biológica de uma semente e de um animal, quanto tecnologias como máquinas e tudo mais. Exatamente, é um absurdo. Exatamente, e esse tipo de cliente... Fora a visão global, né? O cara do agro, ele tem a visão global, exatamente. Né? E esse tipo de cliente da indústria de Santa Catarina, da tecnologia e do agro, foi acolhendo a nossa empresa e nos ajudando a construir os pilares dela também na época, porque era uma ideia
que envolvia ter muita gente te ajudando a fazer a acontecer, porque você tem que abrasileirar o modelo americano, né? Lógico, Muita coisa dá errado aqui e muitas vezes os americanos não empreendem aqui no nosso país por causa de toda a logística de entender as leis, a cultura, o comportamento de consumo do brasileiro é muito peculiar. Barreira de confiança. Não tem segurança jurídica, né? Aquela história que o cara... Total insegurança jurídica. Exatamente. E aí, diante disso, a gente foi moldando... Nos protege, né? De certa forma, de não serem engolidos, né? Por americanos e europeus, né? Mais ou menos, Mas, né? por um outro lado, né? E a própria indústria, né, do nosso vale aqui, principalmente, os empresários, quando conheciam o nosso projeto e eles já tinham visitado esse mercado, falavam, olha, vai nessa linha porque eu vou te indicar. E aqui funciona muito na indicação, né? E a gente, aos poucos, foi... trabalhando com investimentos, a gente começou a ver que o mercado de investimentos de um certo ticket mais alto, existia uma demanda reprimida de poucos profissionais formados para fazer aquilo. Então a nossa ideia sempre foi olhar com um olhar de mercado financeiro para um imóvel, começamos a trazer pessoas para trabalhar no nosso time que viam desses mercados, começamos a ter expertise de entender que tem que comprar, tem que estudar toda a parte de TBI, de valorização imobiliária, de desenvolvimento da região, infraestrutura, e a gente foi entendendo que encaixando isso com o imóvel, a gente conseguia prever, e aí a gente começou a fazer os estudos e entregar esses estudos para os investidores. Esse estudo foi ficando assim conhecido, eles foram indicando, era um guia, né, de investimentos. E logo no primeiro ano da empresa, assim, a gente foi em números, assim, a gente chegou a ter 500 milhões em imóveis exclusivos. Caraca, sobre a nossa gestão, porque existiam os corretores e faltava uma estrutura para que eles pudessem fazer o trabalho bem feito, de ir atrás de um imóvel e de um cliente. Agora o resto, fazer a conta, fazer um projeto, ver uma viabilidade, analisar mercadologicamente aquele investimento, né? Isso era uma camada de serviço ali para deixar esse trabalho dele muito mais simplificado para ele não entregar. E para o cliente entender, né? A pulga da orelha do cliente no investimento, ele não saber o que vai acontecer. Se você consegue dar dados, ele mesmo entende, né? Você não precisa vender para ele, porque o mercado nosso é muito pujante, né? A gente está 50 anos aí de uma histórica de desenvolvimento, né? Então, diante de todos esses acontecimentos, a gente ficou com muito imóvel. Entendi. E aí, quando eu vi que a gente estava com muitos imóveis e não vendia nem 10% desses imóveis ao ano, sendo que eles estavam para vender, eu comecei a ficar preocupado, e o nosso time era pequeno, só tinha 12 corretores. Eu falei, olha, eu não vou ter capacidade... 12, pequeno. Na época, pela demanda, tamanhos de Blumenau é grande. Exato. Isso, mas pela demanda que tem em Balneário, né? Sim, claro. E de imóveis que a gente... Só para uma curiosidade, não sei se tu vai ter esse número, quantos corretores tem em Balneário hoje em dia, cara? Então, hoje, pelo tem uma brincadeira, diz que até porteiro lá hoje em dia já vira corretor, né? Tipo, cara, porque o cara sempre indica isso, né? E querendo ou não querendo, é um cara que entra às vezes no negócio e estraga, né? Assim, eles ajudam e atrapalham, né? Você tem que escolher ali se você vai querer ter qualquer... Porque todo mundo quer, vamos ser sinceros, né? Balneário Camboriú é uma região, é uma cidade que ela cresceu em volta do mercado imobiliário, né? Sim, concordo desde sua emancipação. Então, todo mundo quer participar de alguma forma, né? Então, se a pessoa ajuda, ela quer ganhar. Então, tem porteiros que, às vezes, vamos lá, você é um condômino, você paga para ele, você quer vender o seu imóvel, você precisa, e ele está te ajudando a passar essa informação. Tem proprietário que gosta, tem proprietário que não. Claro, né? claro, faz então, mas de vocês qualquer um número forma, de quantos corretores hoje temos? Lá hoje a gente tem registrado pelo Cresci mais de 2.000, né? Caramba! Numa cidade de 100 e poucos mil habitantes, né? Então é um percentual absurdo. Só que muitos corretores de outros estados, de outras cidades trabalham lá, né? As Fast Sale, por exemplo, hoje nós temos em torno de 1.900 corretores agora. Caraca. 1.900. Só que como nós temos 160 imobiliárias, as imobiliárias têm vários corretores e nem todos são registrados. Então acaba sendo mais de 2.000 corretores na Fast Sale, e em Balneário a gente tem 1.100. Então quer dizer que todos os outros 900, ali 800, eles são de 64 cidades diferentes e 14 estados, que são corretores do Brasil inteiro que se interessam em vender o imóvel do nosso litoral, porque ele, historicamente, né, ele é o que mais valoriza. E aí, por essa demanda ser diferente, às vezes, da cidade que ele está, né, por
esse crescimento ser maior, né? Muita gente em Blumenau faz isso, vai investir em Pissarras, vai investir aqui no litoral, né? Porque os saltos do litoral aqui da nossa região, eles são mais altos, no sentido de valorização. Né? Cada vez mais, e agora que está restringindo cada vez mais, ou seja, né, Pissarras virou a bola da vez, Barra Velha, Barra porque Velha tá indo muito demorou, bem, né? e agora os saltos são gigantescos. Né? E construtores muito fortes adotaram a região porque entenderam o mercado, né? O mercado é soberano, eles não foram lá de graça. Lógico. Né? Eu lembro que o Chico falava isso, né? Ele sempre dizia, cara, tu pode... É o mesmo preço do tijolo, é o mesmo preço da mão de obra, tudo igual. Só que num valor por metro quadrado é 10 mil e o outro valor por metro quadrado é 3 mil. Então a diferença é bizarra, né? E se tu pensar desproporcional, mas a localização é muito beneficiada pela logística, né? E Balneário, tu não... Tipo, cara, eu nunca vi o preço de imóvel vir pra trás, né? Cara, eu sou novo no mercado, né? Eu comecei há 11 anos atrás. Então, eu entrei numa crise na época, que era ali em 2009, 2010. E... Foi junto com a crise de 2008. Só que eu não era 100%, eu era um desses caras, eu não era 100% corretor. Eu trabalhava na CDL, lá em Balneário, eu trabalhava na área de vendas, virei o gerente lá comercial. E muita gente que desalugava, eu alugava e tal, e fui entrando no mercado. Até que uma hora isso virou o meu core business, assim, né? Acabou dominando. Então, eu entrei de cabeça ali em meados de 2011, 12. Entendi. Tá? E ali naquela época, para cá, só subiu, né? A média aí é 25% ao ano, frente mar, né? Loucura. E um pouco mais longe do mar é um pouco menor a valorização, mas... o que eu entendi na época? De que adianta a gente ter uma empresa estruturada para atender esses clientes, mas se eles precisam liquidar, os meus 10 corretores não vão conseguir. Enquanto no mercado americano, eles trabalham em parceria. Enquanto um tem o cliente, o outro tem o imóvel. Entendi. Será que tem alguém no Brasil preocupado em resolver esse problema? E comecei a profundas pesquisas de empresas e tal, e comecei a ver que a única coisa que existia no mercado era portal de anúncio, LX, Viva Real e Zap Móvel, que não conectavam essas pessoas tão importantes para um negócio acontecer. Né? Porque... E a Fast Sale faz isso. Exatamente. Então eu comecei a desenvolver isso de forma... bem caseira, em Balneário. Eu fiz um pequeno software onde os meus parceiros, que eram 100 e poucos parceiros dentro da cidade, poderiam acessar a minha base de 500 milhões de imóveis, né? E que era bastante para... Assim nasce a Fast Sale. Assim nasce a Fast Sale. Ali foi hoje... O termo é spin-off. Ali sai uma empresa... Os 500 imóveis e aí, ali já muda o nome, não? Sem marca. Ali sai um modelo de trabalho tem uma tecnologia. que eu chamava Fast Sale, porque ele era o modelo mais rápido de liquidez e eu explicava para o cliente para ele me dar exclusividade. Entendi. Então eu usava isso como uma contrapartida de uma exclusividade. Olha, eu estou investindo no teu imóvel, eu estou contratando um avaliador imobiliário que a gente contratava na época para te ajudar na assertividade do preço, para que você não fique muito tempo no mercado sem propostas e também não coloque abaixo do que vale. Num segundo momento, eu vou produzir um conteúdo de apresentação profissional, então fotos e vídeos, a gente sempre se preocupou muito com isso, com a parte de conteúdo. E por último, eu vou disponibilizar para 100 e poucos parceiros que eu escolhi a dedo, fui lá pessoalmente, disse que tinha imóveis e que eu queria ajuda deles para poder vender. Então, são 100 e poucos canais de venda do seu imóvel, 100 e poucas prateleiras, 100 e poucos anúncios, né? A gente potencializa muito a sua venda. E começou a dar certo. Tu não teve resistência desses corretores no começo, não? Putz, tô pegando... Assim, a gente teve, eu sempre digo assim... Ou falta de interesse, eu faço, mas também não... Todo empreendedor acha que teve alguma sorte quando alguma coisinha vai dando certo, né? Eu acho que a sorte que a gente teve na época porque logo no início da empresa eu comecei a fazer esse guia de investimentos e um jornal gostou, porque a gente falou o valor do metro quadrado e eles não conseguiam aferir isso lá dentro da pesquisa, assim, tão fácil. É difícil achar as informações do mercado imobiliário. Tem que ser um trabalho moroso para que você entenda bem. Tudo está anunciado com preço errado, coisas desatualizadas. Então, tem uma expertise por trás desses dados. Não é só pegar os dados e jogar lá, né? Claro. E aí, assim que a gente fez isso, eu dei uma matéria falando quanto que o preço do balneário estava em sexto lugar. Eu falei que ia para quarto em um ano, por causa, não porque eu sabia, mas por uma linha de ascendência de vendas do ITBI, e as outras cidades a linha estava mais reta e balneário estava mais acentuada. Então eu vi que ia chegar nesse ponto. E aí, a partir disso, a gente foi ganhando bastante espaço na mídia. Então, a Sorte Investimentos, se qualquer pessoa colocar no Google era hoje, uma referência. ela vai ver sempre utilizada como fonte para
dizer quanto é o metro quadrado. E a partir dali, os corretores se interessavam pela empresa, né? A gente não era uma imobiliária mesmo, então não tinha essa concorrência. Entendi. A partir de um momento que a gente viu que tinha empresas que tinham grande potencial, grandes imobiliárias, que nos enxergavam como um potencial concorrente, a gente entendeu que a necessidade maior da nossa empresa era ajudar o mercado, porque assim que o mercado atingisse liquidez, a minha carteira de imóveis ia valorizar. Claro. E a partir dessas transações eu também ia poder mexer outros negócios. Então eu falei, olha, esse é o meu core business agora. Eu tinha um sócio que recém tinha entrado no quadro societário, que era um bom corretor e advogado. Ele acabou assumindo como CEO e eu comecei a me desenvolver. Isso a gente já está falando de 2019. Certo. Né? Desenvolver a Fast Sale como marca. Em 2020 veio a pandemia, foi logo no final. E quando veio a pandemia, a nossa carteira já estava maior e a quantidade de corretores também. E como a gente fez uma nova marca, as grandes imobiliárias não nos enxergavam como concorrente. Entendi. Entenderam que a gente era uma empresa de tecnologia e não uma imobiliária. E elas começaram... Porque assim, tem um desenho do nosso negócio que foi muito favorável para nós. Porque pensa se você é o dono de uma imobiliária. Você tem hoje a nossa carteira tem 1,5 bilhões em imóveis para ele poder vender. Que ele sozinho, às vezes ele até pode ter um ou outro que está lá, mas a grande maioria é exclusivo nosso. Certo. Então, se o cliente for até ele abrir mão de ver, pelo menos, de mostrar ele pode perder um cliente, né? Ele perde venda na perde hora, venda. né? Então, ao mesmo tempo que ele trabalha no dia a dia para conseguir um cliente para o corretor, e o corretor vai ver se existe isso no mercado, ele pode perder o corretor. Então, foi muito favorável a adesão das imobiliárias lá em Balneário para nós, por esse desenho, por esse contexto, né? E aí elas começaram... Porque tu conseguiu aquilo que era muito valioso, né? Querendo ou não querendo, tu conseguiu imóvel exclusivo. Isso. Né? Aí, querendo ou não querendo, é muito valioso isso para imobiliária. E para o cliente era muito valioso, né? Total. Porque enquanto você coloca com 1 ou 2, 10 corretores, tem que falar com os 10, explicar para os 10, você não sabe se a avaliação imobiliária foi precisa, você quer saber isso de forma imparcial. Sim, não quer ser enganado. Você quer tirar... quer ter um conteúdo de fotos profissionais. Né? Então a gente acabou ajudando o corretor que não podia fazer esse investimento, né? Investia na frente e ficava em contrapartida com esse contrato. E aí a gente foi crescendo e as imobiliárias foram aderindo e tudo mais. E aí começaram a falar, como a gente ficava com 1% da transação e os corretores com 5%, eles começaram a falar, pô, tem um jeito da gente colocar e vocês não ficarem com a transação? Eu falei, claro, se eu não tiver que pagar a avaliação e as fotos, né, que me custa, eu entrego software, não tem problema. E aí a gente criou uma mensalidade e em 2021... o nosso modelo de negócios começou a ter tanto acesso, né? Começaram a subir de 1.000 para 1.500 corretores, e como a gente é bem regionalizado, é uma rede muito importante, né? Trabalhar em 2.000 pessoas em volta de um imóvel. E engraçado que a primeira venda que a gente fez não foi de Balneário, foi de um imóvel de Blumenau. Olha só. Foi a cobertura do Beverly Hills, na Alameda, que ela já estava há uns anos para vender. Ela era do empreendedor aqui, que tem uma empresa de software. Ele vendeu para um outro empreendedor e para sua irmã, que alugam o galpão onde é a empresa dele, e eles não se conectaram. E a plataforma acabou conectando os dois. Que doideira. Foi a primeira venda. E aí, dali para frente, eu comecei a entender que era mais interessante gerar o máximo de valor para a cidade do que ficar com a transação. A gente foi abrindo o nosso negócio. E hoje, desse 1,5 bilhão, 500 milhões já são dos assinantes. E 1 bilhão é nosso. Caramba. E eu te pergunto, tu falou de atuação regionalizada, né? É isso? Não vai... Como é que expande isso, né? O nosso desenho de negócio, né? Ele foi... Como qualquer negócio, né? A gente foi entendendo que ele era aos poucos. Eu confesso para você que primeiro ele nasceu de uma necessidade de resolver a carteira dos meus clientes, que era o que tinha mais de importante para mim. Sempre vem para resolver um problema, é isso? Bom, no fim das contas, os meus clientes estavam com esse problema. Todo mundo que tem um negócio resolve um problema. Exato. Isso aí, confiavam em mim, né? Eu tinha essa questão que eu acho que me favoreceu, foi uma grande oportunidade de estudar fora do Brasil, trabalhar lá também, ter acesso a um mercado que é considerado, né, popularmente a azeitona do mercado imobiliário, que funciona muito rápido. O crédito lá é baseado na hipoteca, então para tu ver o quão vale o imóvel lá, né, para o americano. E aí no Brasil dá para fazer isso. Os corretores também querem se conectar, né? Mas não existe uma maneira segura. E a Fast Sale é uma maneira segura, onde eles fazem contrato entre si de parceria antes de passar uma informação. Os portais como o LX e Viva Real, eles não conseguem fazer isso. E, infelizmente,
como em qualquer segmento, dentro do mercado imobiliário, há bons e maus corretores, onde se beneficiam da informação, inclusive tentam fraudar corretores e nos fraudar no começo, e isso fez com que a gente se desenvolvesse na parte jurídica, fosse criando contratos e tudo mais. Eu sou advogado por formação, então eu acabei entendendo um pouco que o contrato era mais importante, às vezes, do que o software, onde as pessoas se sentissem seguras em trabalhar em um ambiente como é seguro nos Estados Unidos, e assim foi ficando um negócio mais da cidade. Logo depois, pessoas do Brasil inteiro, né, a gente fez também uma análise com a Fast Sale, quando a gente estava em terceiro, que em um ano a gente ia ficar em primeiro, logo depois a Veja e a Folha fez uma matéria nossa falando que a Fast Sale acertou. Legal. E essa matéria trouxe pessoas de todos os estados para vender o imóvel. É isso que eu ia dizer, porque essa visibilidade que a mídia dá é impressionante, né? Você está falando de mídias nacionais. E todas orgânicas, visibilidade barra confiança, né? A gente não nunca... querendo, ela dá uma confiança também, né? Porque, se ela tá assim, falando é porque é. Vocês que trabalham com isso sabem que vocês checam muito quem vai trazer aqui, né? Para ver se realmente a pessoa é uma pessoa séria. E a gente passou por essa validação anos antes da Fast Sale ir para mercado. Entendi. Então, logo depois, nós temos um grupo, né? Que a ideia foi evoluindo. Investidores começaram a fazer ofertas, eu não me sentia à vontade porque eu não entendia desse mundo de tecnologia em aceitar nenhuma oferta, até que a gente teve uma grande oferta de um pessoal de Maringá, e eu trouxe para pessoas que eu confiava. A família Tafner aqui de Blumenau tinha uma história muito admirável no sentido de educação, né, de democratização, que é o que eu tento fazer na Fast Sale todos os dias quando eu acordo lá, né? E de digitalização de um mercado muito amador, né? E isso eu admirava muito, porque eu os conhecia desde o filho, o Matheus, que é a terceira geração que empreende também lá, desde de quando eles fizeram uma liquidez, né? Eles chegaram num tamanho de empresa que foi melhor vender para o mercado, fazer ela crescer, né? E isso me inspirava muito, porque eu falei, olha, eu tenho amigos que já chegaram aonde eu acho que a Fast Sale pode chegar. E quando eu mostrei a ideia para eles, eles falaram, olha, a gente tem interesse em investir. E como a gente já se conhecia, eles têm um outro projeto chamado Div. Uma hora a gente pode, né, trazer eles para vocês conversarem, que é bem legal, que vende cota de imóveis na planta. E no final, a Fast Sale ajuda essa outra empresa, e essa empresa também ajuda a Fast Sale. Uma vai apoiando a outra. Exato, a gente acabou virando sócio, e isso trouxe uma escala para o nosso negócio, né? Então, a gente teve um caixa interessante para fazer um investimento, começamos a fazer marketing, a gente trouxe... tem um cara chamado Thiago Cadori, que ele foi por muitos anos o maior canal do YouTube do Brasil, que era o Galo Frito, também aqui da nossa região, uma história muito legal. Verdade. Né? Eu sempre uso como exemplo o Casemiro, hoje é o maior, né, do YouTube, vocês que trabalham com isso. E durante a Copa eu vi ele pedindo para bater 5 milhões de inscritos e tudo mais. O Cadori, o canal dele tem 10,5 milhões de inscritos. Imagina que loucura. Ele tem uma história aí, mais de 2 bilhões de views, ele tem vídeos com 90, 100 milhões de views. Caraca. E eu entendia que o mercado estava mudando e que a gente precisava se comunicar diferente. Lógico. Né? O mercado imobiliário sempre foi aquela coisa, pasta, terninho, né? E aí eu novo, 10 anos já dentro da profissão, né? Entendendo que tem espaço para gente jovem, tem espaço para inovação, tem espaço para falar diferente. Trouxe esse cara, que ele foi um achado na nossa vida, que é o nosso CMO, e ele começou a desenvolver um conteúdo muito engraçado, de humor, mostrando imóveis. As pessoas... A gente fez uma série que ficou com mais de 100 mil views, e foi onde nasceu a nossa base de corretores e fãs, assim, da marca. Hoje, o canal, como ele saiu desse canal e abriu o nosso, o primeiro vídeo dele, porque ele saiu do canal e veio para Fast Sale, deu mais de 100 mil views, ou quase isso. E a gente já tem também, dentro do nosso canal, 198 mil inscritos. Que Deus. E aí eu comecei a ter acesso ao Brasil, e isso começou a fazer os corretores se interessarem pela Fast. E aí a gente começou a ver, meu Deus, nós temos um negócio nacional, né? A gente precisa aprimorar esse negócio. Então hoje a gente passa por essa... a gente está finalizando alguns módulos, né, tanto no software quanto no modelo de negócio, para uma segunda etapa, que vai ser levar isso para cidades chaves. Isso. A gente tem uma ideia aí de entrar nos mercados mais parecidos com Balneário, como São Paulo e Rio de Janeiro, que tem uma volumetria de negócios muito grande, tem uma dor tanto quanto a nossa, talvez maior, pelo que a gente
pesquisa, mas é como tu falou, era para ser regional? Não, só que virou uma febre, assim, porque a gente só tinha imóvel em Balneário. Então o corretor vai conversando, né? Todo mundo está de olho em Balneário, de certa forma. A gente foi fazendo cafés da manhã para apresentar o negócio, e os próprios corretores nos acolheram muito bem, sabe? Eles viram que a gente era uma empresa com uma iniciativa de ajudá-los. Sim. E aí foi assim que a gente foi escalando. E hoje a empresa vai fazer ainda, ela tem 1 ano e 8 meses. Muito nova né? ainda, né? Caraca, ela só tem 2 anos, cara. E a gente, em números assim, a gente conquistou coisas que a gente se impressionou no sentido de o número de pessoas, né, que trabalham. Outro dia a gente entrou lá, tinha 400 pessoas online dentro da plataforma. Eu falei, meu Deus. Caramba. Há 2 anos atrás, isso só estava ajudando aqui a gente a vender o imóvel mais rápido aqui na empresa. Hoje a gente está conseguindo ter esse tipo de escala, né? Tem um cara no mercado imobiliário que eu admiro muito, que é um influencer chamado Ricardo Martins, que ele é estourado, assim. Ele tem, tipo, 4 milhões de seguidores só do mercado imobiliário. Ele tá gravando uma série hoje com o Cadore lá em Goiânia, porque ele gostou do nosso conteúdo, sabe? Por essa maneira de se comunicar. Então, o sucesso da Fast Sale, assim, não é uma empresa de sucesso, porque ela é uma empresa no início, mas o sucesso de sair do zero e virar algo que ajude hoje, né? Centenas de pessoas, né? Não é uma empresa de sucesso, a gente vendeu mais de 50 milhões em imóveis que não seriam vendidos sem essa nossa ideia. E não é uma empresa de sucesso. Não, mas assim, eu acho que é até para botar como perspectiva, né? Em 1 ano e 8 meses. Sim. Alguém aponta uma outra empresa que tem 400 pessoas lá dentro comprando ou usando alguma coisa, né? Cara, é muito incrível. É que é um mercado muito grande, né? E a nossa região, ela... como eu te falo, eu acredito que a FSC ela é muito acolhida mesmo, porque é muita gente que entende... Criou-se uma rede confiável, que são pessoas né, sérias por trás do negócio, né? É um quadro societário de pessoas que conseguem, de certa forma, trazer essa similaridade de tecnologia e mercado imobiliário ao mesmo tempo. E eu acho que isso fez eles nos acolherem, né? Entendi. E a partir dali, as cidades no entorno foram se interessando. E a nossa ideia hoje é ser uma facilidade para o dia a dia do corretor. Porque tu imagina, o dia a dia do corretor, ele tem que ir no cartório, tirar foto de imóvel, falar com o cliente, atender venda, esquentar o cliente frio, fazer contrato às vezes. Sim. Né? Ele tem uma série de coisas que se não tem uma tecnologia que ajuda ele, por exemplo, chegou um cliente hoje, eu sou um corretor que comecei hoje, dentro da Fast Sale, no Day One do corretor, ele tem 1,5 bilhões em imóveis para poder oferecer para o cliente que ele acabou de conhecer. E se ele começou hoje, ele ainda não sabe trabalhar, ele vai pegar um imóvel porque ele conheceu um cara, tu virou corretor, vou deixar meu imóvel contigo. Ele vai colocar numa plataforma com quase 2 mil corretores que sabem fazer isso. Então... ele cria confiança até para ele mesmo, né? Eu vou conseguir... Eu digo que a Fast Sale é uma armadura, porque eles conseguem a exclusividade entregando o serviço da Fast Sale e conseguem, de certa forma, mesmo quem está no início, né, ter outros profissionais que estão lá na frente da carreira ajudando a vender o ativo dele, que é o imóvel dele. Então, esse desenho me deixou muito motivado a fazer o negócio, né? Porque as pessoas nos acolheram, entenderam que é para mudar, né? Que é para mudar para melhor. E aí a gente, aos poucos, foi ficando conhecido, assim. Aí ficamos tão conhecidos que fomos convidados por vocês. E eu acho que é legal, assim, tu conseguiu atravessar a barreira que para mim eu acho que é a mais difícil do imóvel, que é a confiança. Né? Querendo ou não querendo, essa situação da confiança ali, tanto de todas as camadas, cara, desde o investidor, tanto do dono de imóvel, até do corretor, né? Teve uma época que a gente desconfiava de tudo, no fim das contas, né? Ponto. Tu não confiava no corretor, tu não confiava no dono, sabe? Parece que todo mundo tava afim de sacanear, de ganhar dinheiro. E a nossa região, ela é baseada em confiança, né? O fio do bigode aqui, ele rege mais alto, né? Do que qualquer contrato. Então, eu acredito que dentro do mercado, de todas as coisas que a gente compra, a coisa mais cara que a gente vai comprar na nossa vida é o nosso imóvel. E ela, às vezes, é a que mais impacta na nossa vida pessoal, na nossa vida, na nossa saúde. Sim, né? Casa, então, né? o nível de importância e de risco que tem você tomar uma decisão de adquirir um imóvel, tanto para investimento quanto para morar, ele exige profissionalismo. Né? E, na minha perspectiva, se empresas como a nossa, entre outras, venham nascendo, não só da nossa região, mas venham nascendo no sentido de trazer mais profissionalismo para o mercado, que ele é tão frágil no sentido da decisão que você tem que tomar, mas ao mesmo tempo tão amador no sentido da evolução tecnológica que a gente já tem em outros setores que ainda não chegaram no mercado imobiliário, que se todo mundo entender que a tecnologia ela é algo para
fazer uma disrupção nessa confiança. O corretor que é amador, por exemplo, dentro da FSA, eu vou dar um exemplo. Os nossos imóveis, pelo menos, que são os exclusivos nossos, todos os imóveis passam por uma avaliação imobiliária precisa, com uma inteligência artificial que a gente tem lá, que ela vai em todos os sites de imobiliária daquela região, vai trazer os imóveis filtrados e a gente vai selecionar as amostras que mais se assemelham com aquele imóvel avaliado e o cliente vai tomar uma decisão baseada no mercado, uma decisão objetiva e não subjetiva, de acordo com o que ele acha. Era da minha família há 5 anos, né? Exatamente. Então, nesse serviço, por exemplo, que a gente oferece, você imagina um corretor que ele pode até ser amador no sentido de entender o mercado e ser mais profissional em fechar negócio, em outras coisas, porque dentro de todos os skills é difícil ter um bom corretor em tudo, sabe? Com certeza. Às vezes o corretor ele se sente mal porque ele não atinge um ou outro resultado, mas são vários skills que você precisa ter e às vezes você é melhor numa coisa, né? Lógico. E a FSA ela vem para ajudar em algumas coisas, esse cara. Por exemplo, ele não Comparar tem no que ele é bom, tempo no que ele não é bom. para ver quanto que tá o mercado hoje, porque uma pesquisa como essa, Demora, que a né? inteligência artificial faz em 1 segundo, esse cara pode demorar uma semana para fazer. Exato. Entra no site, portal. E no fim ele nem vai fazer, né? Ele Talvez vai não chutar consiga. um número e... E aí, a partir disso, mesmo que ele seja amador nesse processo, ele vira profissional porque ele está com o imóvel bem avaliado. Depois, a produção de conteúdo nossa é profissional. Mesmo que o corretor não tenha uma estrutura profissional de marketing, de fotografia dentro da sua imobiliária, ou se ele é autônomo, dentro da FSA, por mais que ele tem seja todo esse amador suporte. nesse sentido lá no backstage dele, a FSA vai deixar ele profissional. E por último, né, se ele o modelo de divulgação, de enviar a nossa plataforma deixa o imóvel lá, eles marcam visita lá de forma automática, confirmada entre as partes, e enviam propostas oficiais e assinadas. Então aquela especulação do WhatsApp, isso não acontece. E é isso, você aceita um carro, não aceita Entendi. e tal. Então, mesmo que ele fosse mandar uma proposta amadora, se ele está no início da jornada e não entende que isso tem que ser assinado e organizado, dentro da nossa plataforma, ele não tem como fazer isso. Então, a plataforma, de certa forma, ela faz com que todo corretor, por mais que os processos amadores, de acordo com a jornada dele, possam acontecer, virem profissionais. Então, Entendi. o imóvel é bem avaliado, todos têm conteúdo profissional e todos os imóveis só aceitam propostas oficiais e assinadas com documento do cliente. Sensacional. Todos os corretores são checados, cresci antes de entrar dentro da plataforma, então são corretores de fato Garante. profissionais. E todos os imóveis são com autorização de venda assinada pelo proprietário e verificada na matrícula. Compliance. Juridicamente Evangeliza. cercado, né? E Bem evangeliza. cercado. Porque o cliente também é safadinho, às vezes. Talvez eu vou ficar, se fizer isso com aquilo, não sei o que lá. Sim. E ali não. Aí o cliente tem que assinar, enviar os documentos e, cara, senão não é uma proposta. Porque muitas vezes o cliente, por ele não saber que o nosso cliente da Fast Sale sabe o preço de imóvel dele, tá com uma avaliação precisa, tá seguro do que vale, ele acha que ele vai mandar uma proposta especulatória e vai passar. Entendi. Talvez passe para um cliente que está motivo, inseguro e está um tempo já com o cliente, com o imóvel para vender, não vende, vem uma proposta baixa, pode passar. E é por isso que eles tentam, porque uma hora ou outra eles conseguem. Sim, né? lógico. Então, a Fast Sale, eu acho que uma das coisas mais especiais que ela pode fazer no sentido de propósito é ela ajudar a pessoa na hora de vender o bem mais valioso da vida dela com a certeza de que fez o melhor negócio. Entendi. Né? Então isso não tem o que pague, né? Esse E tipo o de legal é que é bom negócio para todo mundo. de daí, né? solução. Isso, né? Só- O não só pra corretor galera- se dá muito bem, Exato. porque aquele corretor, sabe que o corretor que é muito profissional, estuda, que tem que se dedica mesmo, né? tem dedicação, sabe como atender bem o cliente, procurar bons imóveis. Esse cara, muitas vezes ele perde o cliente dele, que é um amigo, um conhecido que ele construiu por anos, ele perde esse cliente porque do outro lado da rua tem alguém com o imóvel que o cliente queria comprar. Entendi. Claro. Dentro do nosso modelo, qualquer imóvel que tiver no mercado, conforme o nosso negócio vai evoluindo, ele vai ter disponível. acesso, ele não perde mais esse cliente. Então, o bom corretor, ele é beneficiado, né? Renato, tu és da onde? Tu não és de Balneário, né? Não. Eu sou paulistano. Eu vim para Balneário muito novo, na época do ensino médio. Aham. Eu era atleta de futebol, aí vim para cá. Podia ter sido Teus Neymar. pais vieram pra cá, claro. Eu Família, sou família 92, eu sou da idade do Neymar, cara. Podia ter sido Neymar, cara. Eu não jogava nem perto igual o Neymar, né? E aí logo já vi que era óbvio isso. E falei, Ainda eu vou bem, ver- né? Que bom. eu não vou ser o Neymar, eu vou ver o que dá dinheiro, porque eu admirava as pessoas bem-sucedidas aqui, né? A minha mãe vem de uma família muito simples, meu pai era um pouquinho mais estruturado, e eu falava, essa minha família aqui tem mais dificuldade, eu quero ser bem-sucedido em alguma área. E na época, o que eu sabia, né?
quando a gente é criança, jogador de futebol, Sim. né? E como eu gostava de jogar bola e falava, faça o que tu ama, eu falei, vou ser jogador de futebol. Perfeito. Aí eu imaginava advogados, médicos e empresários. Eu só via isso. É porque, vamos falar de 20 anos atrás, era isso, né? Exatamente. Hoje não. Hoje tu tem empreendedor de 18 anos aí. Esse final de semana a gente recebeu o irmão de um menino, que é da Brex, que é uma empresa... da Brex. O irmão dele passou aí a semana com a gente, contou a história dele. Cara, com 18 anos ele já era um gênio, né? Loucura. Hoje ele é o bilionário mais novo do mundo. Isso aí. O segundo bilionário. Vendeu a primeira empresa, acho que com 16 ou 17, a Pagar-me. Pagar-me. Então, ele contou... Teus pais vieram pra cá? Isso, a minha mãe veio pra cá, eles são separados, Aham. eles são muito amigos, mas aí a minha mãe falou, eu acho que vou levar ele pro sul, que é muito perigoso, lá dá pra ele jogar futebol. Inclusive eu morei alojado aqui no ótimo. Vale, né? Em Pedras de Amolar tinha um time de futebol lá, que era a base do Brusque. Aham. Pedras de Amolar. É uma sabe? cidade isso? É um vilarejo de ilhota. Exato. Nunca viu? Na 470 tem uma placa, por quando tu Deus. vai pro litoral, tem uma pedra de Amolar. É. Nunca viu? Devo ter visto. Não, deve Mas ter eu visto. Foi Com ali que eu certeza. percebi que eu devia ser outra coisa. Faz sentido. Aí ali eu falei, mas... Ali foi teu fundo do poço. Que tem, né? Só que todo paulistano é apaixonado por Balneário Camboriú. Chegou lá, amor, né? Porque tem o que ele precisa da cidade grande, Sim, né? Sim, exato. É, uma não pequena tudo, cidade. mas- Características Mas da tem cidade muitas grande, características, né? Tem Total. entretenimento, tem bares, tem gastronomia, tem comércio, tem gente, tem pessoas de outros estados visitando ali o tempo inteiro. Então tem essa Ele é muito diversidade parecido com cultural São Paulo, parecido verdade. com São Paulo, né? Muito cosmopolita a nossa cidade. E aí eu fiquei apaixonado, né? Falei, não volto mais, vamos trabalhar aqui. E eu virei, eu queria ser advogado. Falei, acho que é o que mais combina comigo. E estudou, Fiz a faculdade fez de Direito, me formei. Só que ao Na mesmo Univale tempo... ali? Na Univale. Univale. E ao mesmo tempo, com 16 anos para 17, eu fui trabalhar de office boy na CDL de Balneário Camboriú. Ah, que legal. Porra, aí tu viu todas as empresas de Aí eu outra vi forma, isso, né? e eu comecei a trabalhar lá com o software do SPC. E aí que eu me apaixonei por software. Nossa. Eu entendi que, o sistema era... Você conseguia se comunicar e tal. Sim. E eu sempre gostei do mercado imobiliário, mas eu tinha um sonho de trabalhar com tecnologia, né? E aos poucos, dentro dessa empresa da sorte, eu já tinha feito outras ideias, mas essa foi a que realmente Emplacou. fez sentido, assim, para o mercado. Que legal. E a gente acredita que vai fazer muito mais, né? Tenho certeza Muito disso, legal, cara. muito bom. Renato, acabou o tempo. Eu tenho 4 perguntas para ti, bem pessoais, né? A primeira é qual foi a maior dificuldade ou uma péssima escolha? Assim, escolha péssima, a gente pode fazer uma hoje, né? Mas ela, se você souber olhar para essa escolha, quando você olhar para trás e ver que ela te ajudou a aprender a não errar a próxima, eu não acho que tem uma escolha péssima. Eu sempre sou meio assim com essa De levar as cultura, coisas assim, de boas, tentar né, de cada aprender uma. pra gente não ficar, né, numa tristeza, numa bad aí. Não ficar Errei. rancurando. Mas assim, a dificuldade, eu acho. A dificuldade foi de entender que tem que agir antes de pensar, assim. Então, antigamente eu pensava demais, hoje Perde eu muito faço tempo mais. pensando e muito, avaliando. Em E, business plan, né? eu Elaborando acho que essa foi a demais, minha né? maior dificuldade, Legal. assim. Entendi. Lá atrás, quando eu era mais novo. Como eu empreendo há 10 anos, a minha primeira empresa, eu podia ter aberto com 15, eu sempre Exato. falo isso, com 14. Perdeu Abri tempo. com né? 20. Uhum. Entendeu? Eu acho que era Perdeu isso. tempo. Quem foi, talvez, né, um mentor ou talvez uma inspiração para ti? Cara, assim, inspiração, eu acho que eu tenho vários, assim, que são os meus clientes. Então, Eu sempre procurei clientes que me agregassem mais do que relação comercial, assim. Legal. A gente vive de um negócio muito de relacionamento, que é o imóvel, tem que ter confiança. Uhum. Eu acho que quase todos os meus clientes, porque eu escolho muito, né? A gente tem poucas opções hoje para ter relação. Então, quase todos os meus clientes são inspiração para mim, assim, que né? massa, cara. Eu tenho um sócio que era cliente sócio dentro da Fast Sale, que a gente se inspira demais. Eu acho que você conseguir levar numa cidade onde não tem um contador, uma faculdade, né, como a Uniaselv fez ali. Então, lá no interior do Pará, hoje tem um contador naquela cidade, graças a uma empresa que saiu aqui de Indaial. Uhum. Então, eu acho que eu tenho uma inspiração que eu posso conviver Essa é uma ali história do que nosso lado. pouca gente sabe, né? Do Pará, né? Tipo, cara, o que eles fizeram foi Às vezes o pessoal vê a Uniaselv hoje porque ela virou um sucesso, né? Uhum. Mas não o lembra da propósito história. dela é um propósito que me inspira mais do que outros negócios. Uhum. Que a gente vê por aí que muitas vezes não tem um propósito tão claro, né? Como esse você consegue enxergar, assim. Sim. E acredito que é mais ou menos assim. Todos os clientes aqui... Acho que o nosso Vale é muito bom de inspiração, né? Ele é muito rico em Tem muita pessoas, gente assim, cara. pra se espelhar, né? Tem. É verdade. Se fosse empreender em algo totalmente diferente, cara, o que tu ia fazer?
Cara, se eu fosse empreender em qualquer coisa diferente de imóvel, seria em tecnologia, em qualquer coisa diferente. Em qualquer setor, mas em tecnologia. É. Tecnologia, o resto eu acho uma coisa para resolver. Eu sou apaixonado pelo que eu faço, assim, é incrível o poder Tem um CTO lá? Tem alguém de Temos, tem o Douglas lá, que é o cara que, ele consegue transformar as ideias malucas que a gente tem em mágico de obra. em algo funcional, né? Isso é que bacana, viria né? um software. Cara, isso é contar com uma pessoa assim. E eu sou apaixonado pelo valor que você consegue gerar na velocidade de tempo e de escala que a tecnologia te proporciona. Então é mais por isso, assim, eu gosto de pessoas, de imóvel, mas se fosse trabalhar com outra coisa, tecnologia com qualquer coisa. Entendi. Para finalizar e te deixar em paz, que você, se tivesse o poder de se encontrar aos 19, que você ia falar para você? Essa pergunta é boa, né? Mas 19 anos, você estava já em Balneário? Eu já tinha, com 19 anos, eu já estava trabalhando na CDL há uns 2 anos e abri a minha primeira empresa que foi de medicina, para atender a fábrica da BMW que vinha para o Brasil. E eu acredito que ali foi legal, mas se eu fosse falar hoje, que eu falo para os meus colaboradores que eu tenho gente de 19 anos no time, né? Sim. Eu tenho 30, eu sou um tio para eles. Porque eu adorei. Eu seria um avô, então. Fora do ar, ele falou, a galera da nossa idade. Eu me apaixonei por ele, tá? Eu quase dei um beijo na boca. Mas tu sabe que é assim, né? Eles evoluíram tanto nesses 10 anos, no sentido de ensinar pra gente. Antigamente o jovem aprendia, hoje é os dois, né? Um ensina o outro. Exato. E o que eu falo pra eles hoje é mais em focar em agir, porque tem muita distorção das coisas por rede social, mídia. Então, às vezes, ele esquece de agir, ele vai vendo, ele acha que ele tá fazendo errado porque alguém falou pra ele na internet, assim. Isso. Exato. Se eu fosse falar algo pra alguém de 19 anos, eu falaria isso. Cara, primeiro, trabalha pra aprender, esquece um pouco a questão de ter sucesso no começo, porque os sucessos são de pequenas etapas, né? E vem, né? Se você aprende, se você estuda, se você domina o mercado ou mesmo o setor, o sucesso mas você tem que focar em aprender, né? Sim. Porque senão você não estuda, você não consegue entender, você só trabalha. Dedicar um tempo E aquela pra isso. máxima, né? É bem antigo, é velho da nossa idade, mas cara, é tijolo por tijolo. Né? O cara que faz sucesso muito cedo na carreira, assim, dá uma olhada, dá uma pesquisada e vê as pessoas que fizeram sucesso muito cedo na carreira. Que fosse para falar assim, observe os mais velhos. Quanto mais velho, observa mais. Eu vejo que quanto mais distante é o meu cliente da minha idade, mais os valores que ele me passa e os pilares que tu vê que ele levou para ele chegar ali onde ele está são atuais. Entendi. Né? Então, a coisa que dava certo há 100 anos ainda dá certo hoje, né? Que é fazer o certo, o básico. Fazer o bem, né? Ter propósito. Criar valor, para ter uma função social com a tua empresa, né? Não pensar só nos lucros. Eu acho que isso seria uma bela de um norte aí para essa pessoa mais jovem, né? Maravilha, legal. Sensacional. Nato, obrigado demais, cara, por ter vindo aí compartilhar um pouco dessa história aqui. Só tá começando, tá? Tem muito sucesso, mas tá só começando, eu quero viver bastante, né? Daqui a pouco a gente vai chamar o Renato para falar sobre outra empresa. Exatamente, cara. E esse amor que tu tens aí pelo teu negócio, e eu acho que pra ti é mais especial a segunda do que a sexta, né? Eu acho que é muito especial. É o melhor dia. Pra algumas pessoas isso é especial e eu acho super interessante. Então, parabéns, cara. Parabéns. Eu também sou um apaixonado pela segunda-feira, eu adoro ela. Então, cara, muito legal poder ouvir e poder compartilhar com essa galera. Você que tá aí, não esqueçam de seguir nas redes sociais. @punch.com.br, @realrafasilva, @podcast ATDQN, teu @... O Renato Monteiro. O Renato Monteiro. Isso aí. @FastSale. @FastSale.br e também agradecer muito vocês pela oportunidade, né? Foi um prazer. O tempo passa aqui muito legal, é um bate-papo bacana. Rápido, rapidinho, né? E continuem fazendo, porque eu adoro assistir. Sempre tem gente que eu me inspiro ali. Legal. E foi um prazer. Tamo junto, cara. E o Renato vai ajudar a trazer convidados para cá. Exatamente. Também, né? Não esqueçam de comentar o que você acha com a experiência da Fast Sale. Tamo junto. Até mais.